Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje vamos ver o capítulo 19 do livro de vocês, que fala sobre alguns casos especiais das orações subordinadas substantivas, tá? Que nós vimos no capítulo passado. Então, aspectos particulares das orações subordinadas substantivas. Um estudo especial. As orações subjetivas, que são aquelas que têm função de sujeito. As orações subordinadas substantivas correspondem a diversas funções sintáticas, mas, inegavelmente, as subjetivas são as mais versáteis, podendo aparecer em diferentes formas. Elas podem ser construídas com 4 estruturas diferentes. Então, vamos lá. 1. Com o pronome indefinido quem. Então, quem tem boca vai a Roma. Então, aí, quem tem boca vai a Roma. Quem vai a Roma? Quem tem boca. Tá? Então, aí, subjetiva. 2. Com o pronome apassivador se na oração principal. Comenta-se que vai chover. Comenta-se o quê? Que vai chover. O que comenta-se? Que vai chover. Tá? Então, que vai chover é a oração subordinada subjetiva. Subordinada substantiva subjetiva. 3. Com um verbo de ligação mais um predicativo na oração principal. Estava decidido que ocorreria uma mudança. Então, trocou aí a ordem, né? Minha oração principal vem primeiro e sujeito depois. E 4. Com um verbo unipessoal, que são bastar, parecer, acontecer, urgir, convir, na oração principal. Então, convém que você me escute. O que convém? Que você me escute. Certo? Uma oração clandestina entre as substantivas. Por que a gente diz clandestina? Nós temos lá oração subordinada substantiva, subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa, apositiva. Mas é inevitável que nós encontremos em certo momento uma oração subordinada substantiva que tenha função de agente da passiva. Só que a NGB, que é a nomenclatura gramatical brasileira, ela não registra a formalidade da existência da oração subordinada substantiva com valor de agente da passiva. Tá? Mas ela existe. Existe assim, porque vai existir um momento que nós vamos identificar essa oração como agente da passiva. Certo? E ela vai ser isso, oração subordinada substantiva com valor de agente da passiva. Tá? Então, olha, a casa foi assaltada pelos marginais. Pelos marginais é meu agente da passiva. Agora, se eu puser uma oração, a casa foi assaltada por quem conhecia bem o local. Conhecia é um verbo, tá? Então, aí virou uma oração. Oração subordinada substantiva com valor de agente da passiva. Mesmo que a NGB não tenha batido o martelo e dito, essa oração existe, tá? Orações subordinadas substantivas coordenadas entre si. Professora, subordinada coordenada? Sim. As orações substantivas, como outras orações subordinadas, podem estar vinculadas a uma mesma oração principal e ser coordenada entre si. Exemplo: ela quer que eu a escute e lhe dê razão. Então, olha, eu tenho uma oração principal, ela quer. Ela quer que eu a escute e ela quer que eu lhe dê razão.
são orações subordinadas a uma mesma oração principal, mas entre si elas são coordenadas. Por quê? Porque elas não dependem uma da outra ali naquele momento para fazer sentido. Elas só dependem da oração principal. Certo? O caso da locução é que na língua portuguesa, a locução é que, considerada expletiva, que seria uma locução de realce, certo? Ela pode ser retirada da frase sem prejuízo ao seu significado básico. A locução expletiva não compõe uma oração. Então, exemplo. Nós é que sabemos. É que é só para realçar que somos nós que sabemos. Tá? Ela não constitui uma oração. Eu posso tirar. Nós sabemos. Essa é a oração. O é que é só uma locução expletiva. Uma locução de realce. Tá? No entanto, não deve ser confundida com a expressão que reúne o verbo ser, que é de ligação, e a conjunção integrante que. Então, o certo é que não descobriram o criminoso. Eu não posso tirar esse é que aí, tá? Porque o que não descobriram o criminoso é a minha oração subordinada substantiva predicativa, porque tem função de predicativo do sujeito. Certo? Orações reduzidas. Orações são ditas reduzidas quando não possuem conectivo e o seu verbo se encontra no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Daí são as reduzidas de infinitivo, de gerúndio ou particípio. As subordinadas substantivas podem aparecer como reduzidas de infinitivo. Exemplo: basta ele falar e todos se calam. Basta ele falar. Basta que ele fale. Que ele fale. Então, aí eu não tenho o pronome relativo. Pronome relativo. Na verdade, a conjunção integrante. Que. Basta que. O que é minha conjunção integrante. Eu não tendo a conjunção integrante e não variando o meu verbo, não conjugando o meu verbo, ele ficando no infinitivo, eu tenho aí a minha oração reduzida de infinitivo, tá? Basta ele falar, tá? Então, eu tenho aí minha oração subordinada substantiva, oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo, tá? Viram-nas abrir a porta. Está reduzida agora. Viram que elas abriram a porta. Essa é a oração normal, sem estar reduzida. A reduzida seria oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida de infinitivo. Tá? Ela vai ser a mesma oração subordinada substantiva. Tanto subjetiva, objetiva indireta, objetiva direta, predicativa, positiva, só que estará reduzida de infinitivo e quando isso acontecer, precisa ser identificada como reduzida de infinitivo, certo? Então é isso, um beijo e